Neste período da tarde vamos ao tema 5, a psicossomática, que será apresentado por Alexandra Queiroz e pelo Francisco Ribeiro. O apelido agora já é igual, não é? Pronto, ok. Então deixo-vos com o Francisco e com a Alexandra. O nosso tema é sobre a psicossomática, a influência da mente e da saúde, e a ligação do corpo tem sido de interesse desde a antiguidade. Às vezes a tecnologia tem aqui uns percalços. Estão a ouvir bem agora? Não. Se calhar é melhor de lapela. Era onde estava. Já me conseguem ouvir melhor? Sim. Então, só voltando um bocadinho atrás, a ligação mente-corpo, a sua interação e influência mútua tem sido de interesse desde a antiguidade até aos nossos dias, desde o mundo ocidental ao mundo oriental. E este tema é tão importante para todos nós que a espiritualidade superior tem se ocupado em elucidar-nos sobre esta temática. Por exemplo, Joana D'Anjos, mentora espiritual medieval de Pereira Franco, tem dedicado vários anos do trabalho do seu tutelado para nos deixar a coletânea de obras denominada Série Psicológica, um conjunto de obras dedicadas à psicologia profunda. E num dos volumes dessa obra vasta, Autodescobrimento, uma busca interior, podemos encontrar o seguinte texto: o ser humano é um conjunto harmónico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. Mas afinal, o que é o termo psicossomática? O termo psicossomática vem da junção destas duas palavras, psico e soma. Psico significa mente ou processos mentais e o soma, corpo ou matéria. E este termo passou a ser utilizado tanto no meio médico como na comunidade científica e vem-nos trazer uma nova abordagem à questão da doença, passando a ser entendida como parte de um processo que vai muito para além da manifestação dos sintomas. A psicossomática pretende assim fazer uma junção de várias áreas do saber, desde o modelo médico, a antropologia, a psicologia e a psicanálise, da qual tem a sua origem. E neste trabalho nós pretendemos fazer uma abordagem à psicossomática, integrando os conhecimentos científicos com os conhecimentos da doutrina espírita, de maneira a encontrarmos uma imagem mais integrativa do homem. E apesar do termo psicossomática ser relativamente recente, este tema tem trazido as reflexões de vários autores desde a antiguidade clássica. Na Grécia Antiga, Hipócrates, o pai da medicina, vai-nos falar então da teoria dos humores. Ele diz-nos que existem no nosso corpo 4 fluidos principais: a bile amarela, a bile negra, o fleuma e o sangue. E para este filósofo, a saúde seria então o equilíbrio destes 4 fluidos. E a doença seria então a desorganização no corpo destes fluidos. E se viajarmos 11.000 km para o Oriente, vamos encontrar na obra Huangdi Neijing, o livro mais antigo de medicina chinesa a sobreviver até aos nossos dias, o seguinte texto: quando alguém está completamente livre de desejos, ambições e pensamentos desconcertantes,
Indiferente à fama e ao lucro, os Zengxi vêm ao seu encontro. Quando alguém concentra o seu espírito internamente e mantém a mente saudável, como é que pode a doença ocorrer? E este Zengxi, que é um termo muito complicado para traduzir para a linguagem ocidental, pode ser entendido como a expressão do correto funcionamento dos órgãos, vísceras, meridianos e substâncias vitais. Ou seja, os chineses já sabiam e já expunham de forma bastante clara que, se a mente estiver saudável, todo o corpo vai estar saudável. Mas eles continuam dizendo que, como eles, os sábios, têm a mente estável e tranquila, nenhum desejo pode seduzir os seus olhos, nenhuma obscenidade provocar o seu coração. Apesar do intelecto e moralidade serem diferentes de pessoa para pessoa, todos podem alcançar o estado de não dar importância a ganhos ou perdas pessoais, e assim, todos são capazes de viver de acordo com o caminho do tal para manter uma boa saúde. O que acontece é que todos somos diferentes, uns com mais intelecto, outros com menos, uns mais evoluídos, outros menos evoluídos, todos somos espíritos imperfeitos. Os chineses sabiam disto, mas deixam bem claro que qualquer ser fazendo o esforço ativo, ou seja, não dando importância àquilo que é considerado supérfluo, podem atingir este estado de boa saúde. E em textos posteriores temos uma relação direta entre aquilo que os chineses consideram as emoções básicas e a maneira como eles vão influenciar os órgãos principais da medicina chinesa. Apresentamos aqui um pequeno quadro resumo, porque não nos vamos alongar neste tema. Mas basta dizer que o coração vai ser então influenciado pela alegria, o base pâncreas pelo pensamento obsessivo, o pulmão pela tristeza, o rim pelo medo. E o caso do fígado é extremamente curioso, porque dizem-nos os chineses que o fígado é altamente influenciado pelo stress. E há um ditado popular muito engraçado que, quando alguém tem mau feitio, diz que essa pessoa tem maus fígados. E podemos desde já ver aqui uma analogia de uma similitude de perspectivas entre o pensamento oriental e ocidental. E se a cultura chinesa desenvolveu estes conceitos de uma forma tão clara, o mundo ocidental não ficou órfão destes ensinamentos. Para além da teoria dos humores que vimos com Hipócrates, temos vários ensinamentos preciosos que nos foram deixados por Jesus, que, não sendo apresentados de uma forma clínica, são extremamente significativos para a nossa saúde. Cada vez que Jesus curava alguém, ele recomendava sempre que, no futuro, não tornes a pecar, a fim de que não te aconteça nada de pior, deixando assim subjacente a ideia de que as doenças eram então fruto do pecado. Este conceito foi explorado abusivamente na Idade Média para limitar os avanços da medicina, sustentando assim a ideia de que, se todas as doenças eram castigos divinos, aqueles que adoeciam era porque eram pecadores. No entanto, o conselho de Jesus pode ser entendido de uma outra maneira. Ao invés da doença surgir como um castigo divino, Jesus está-nos a transmitir que o estar saudável ou doente está na mão do próprio homem, consoante a maneira como ele se conduza, e que as doenças que agora sofremos são a consequência direta de más condutas que assumimos no passado, seja nesta existência, seja em existências anteriores, e que todas as más condutas que nós vamos assumir hoje, mais tarde ou mais cedo, nesta existência ou nas próximas, irão invariavelmente também trazer estados de doença. E quando se refere ao pecado, Jesus não se refere somente àquilo que é visível aos olhos dos homens, como podemos ver numa outra passagem, desta feita no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus fala assim com os hebreus: aprendeste que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus está-nos aqui a deixar bem claro: o pecado não é aquilo que os olhos veem, mas aquilo que o coração sente e que a mente alimenta. E esse pecado é aquilo que nos afasta das leis divinas, e tudo aquilo que nos afasta das leis divinas, invariavelmente no futuro, vai-nos trazer as situações retificadoras para enverdarmos novamente no caminho certo. No século XVII, Descartes propõe-nos então uma teoria dualista do ser humano, afirmando que o homem é então composto por duas partes básicas e distintas, a mente e o corpo. E então vai-nos dizer que a mente é o res cogitam, a alma pensante, e o corpo é res extensa, a coisa extensa. Desta forma, vai então favorecer no âmbito da ciência o aspecto material.
Entretanto, o principal problema desta perspectiva dualista é explicar como é que estas duas substâncias, a mente e o corpo, vão então interagir uma com a outra. Mas Descartes diz-nos que essa comunicação seria então feita através da glândula pineal. Embora esta solução nos pareça assim arbitrária, diversos autores, inclusive na idade contemporânea, têm feito estudos e vêm-nos dizer que esta glândula pineal tem funções especiais. Vendo no caso da doutrina espírita, a doutrina diz-nos que é a glândula da vida mental e que vai presidir os fenómenos nervosos da emotividade, como veremos mais adiante. Isso até agora estamos a falar da interação mente-corpo, corpo-mente. O termo que dá origem ao nosso tema, o termo psicossomática, ele é usado pela primeira vez em 1818 por este senhor Heinrich, um psiquiatra alemão que, nos seus estudos sobre a insónia e a influência das paixões na tuberculose, destaca a possibilidade de haver influência de fatores psicológicos nas patologias. Temos então a compreensão da relação mente-corpo, que até então era baseada na visão dualista, ganhar novas perspectivas, pois apesar de, segundo Descartes, elas existirem, mas serem consideradas independentes, vamos ver que a partir da psicanálise de Freud e sobre os estudos da histeria, em que ele vai abordar a componente somática do sintoma, a compreensão da mente e o corpo ganha uma nova dimensão. Para Freud, os sintomas histéricos estavam então ligados a um trauma de origem sexual que teria sido recalcado. Os sintomas sensoriais e motores da histeria são denominados por conversão e podem ser variados, pode ser desde a visão, o olfato, a paralisia total, tremores e a tosse nervosa, como num caso conhecido de Freud, o caso de Dora, de uma paciente com histeria. Freud vai então levantar a questão polémica sobre qual seria então a origem dos sintomas histéricos, ou seja, se seriam de origem psíquica ou somática. Pierre Marty, no século XX, foi então reconhecido como o pioneiro da psicossomática. Para este autor, a mente, em certas condições, pode não assimilar um traumatismo e em casos em que existe uma acumulação de muitos traumatismos, ou seja, de muito sofrimento psíquico, maiores do que aquilo que o indivíduo possa conseguir suportar, vai então ocorrer uma sobrecarga sobre o soma e, consecutivamente, uma somatização. À capacidade de assimilação mental, Marty chamou então mentalização, que é a quantidade e qualidade de representações de um indivíduo. Diz-nos este autor que há boas mentalizações, que são aquelas que permitem a descarga e o escoamento das excitações e que surgem quando um sujeito possui representações psíquicas variadas e ligadas entre si, e as más mentalizações que provocam então desorganizações psíquicas progressivas e que tornam-se os sujeitos mais propensos a doenças somáticas severas, tais como as doenças cardiovasculares. E só para vos ilustrar um bocadinho melhor, porque isto depois torna-se assim um bocadinho complexo, dando um exemplo de um indivíduo numa situação adversa, um caso de uma boa mentalização será pensar que as coisas vão correr bem, que consegue, com calma, tudo se vai resolver, e de uma má mentalização pensar que é um desgraçado, que nunca nada lhe acontece bom. E se isso acontecer, vamos então ver que vai desorganizar o seu corpo e provocar então as tais doenças somáticas. E apesar dos avanços tecnológicos, nomeadamente na área da medicina, a concepção de saúde e doença é ainda muito limitada e muito há ainda a descobrir, especialmente na relação entre o cérebro, a mente e o corpo físico e a maneira como eles se influenciam. Mas os alicerces para o avanço da psicossomática foram lançados no século XIX com os movimentos espiritualistas, que vieram a culminar com a publicação do Livro dos Espíritos em 1857. A partir desse momento, aquilo que até então estava no domínio da crença, que é existe uma alma ou não existe uma alma, passa a tornar-se uma evidência. Existe efetivamente uma alma que anima o corpo, que o comanda, que quando o corpo morre lhe guarda a personalidade, guarda-lhe as ambições, os desejos, as paixões, os defeitos e as virtudes. E Allan Kardec, codificador da doutrina, vai-nos trazer o elemento que faltava a Descartes ao introduzir o conceito de perispírito, que vai envolver o espírito e que, segundo o espírito André Luiz, vai se ligar ao corpo físico, célula a célula,
garantindo que o espírito consegue controlar e comunicar o corpo através desse elemento e que o corpo transmite ao espírito as suas sensações também através desse elemento. E foi então necessário que o conhecimento humano pudesse avançar em diversas áreas para que as informações deixadas por André Luiz pudessem então ser compreendidas. Quanto à glândula pineal, ou epífise de que falámos a propósito da teoria dualista de Descartes, na obra Dicionários da Luz, André Luiz esclarece-nos: a epífise é a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do ser humano na puberdade as forças criadoras e, em seguida, continuam a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Ela preside os fenómenos nervosos da emotividade como um órgão de elevada expressão no corpo etéreo. E esta informação, completamente inovadora para a época, precisou quase de 2 décadas para ser confirmada pela ciência humana. E Joana de Ângelis vai ampliar estes conhecimentos, dizendo-nos, por exemplo, que o eu consciente deve comunicar-se com todas as células que lhe constituem um invólucro material, à semelhança do que faz quando lhe atende a alguma parte ou órgão que necessita de tratamento. A verdade é que quando estamos desconfortáveis, quando alguma zona do nosso corpo nos dói, nós vamos lhe dar atenção, nem que seja de forma inconsciente. E aqui somos convidados a fazê-lo de forma consciente. Temos um problema de saúde, temos uma dor, temos uma dificuldade orgânica. Vamos então mentalizar essa zona, vamos transmitir pela força da nossa mente bons fluidos, bons pensamentos, boas energias, de maneira a que a nossa ação mental positiva vá reforçar as capacidades inerentes ao corpo de combater a doença, de combater o mal-estar e dessa forma melhorarmos as nossas condições de vida e de bem-estar. E Joana de Ângelis acrescenta ainda que são muitos os efeitos perniciosos no corpo causados pelos pensamentos em desalinho e pelas emoções desgovernadas, pela mente pessimista e inquieta na aparelhagem celular. O problema é que muitas vezes não temos consciência de como o nosso modo de pensar e de agir pode nos levar a situações de desequilíbrio, que, em muitos casos, alimentamos com ideias perturbadoras que vão destruir lentamente o nosso aparelho somático, tornando-o mais débil e mais vulnerável. E Joana de Ângelis diz-nos que determinadas emoções fortes, o medo, a cólera, a agressividade e o ciúme, provocam uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. Por sua vez, essa ação emocional reagindo no físico nele produz aumento da taxa de açúcar, mais forte contração muscular, em face da volumosa irrigação do sangue e sua capacidade de coagulação mais rápida. A repetição do fenómeno provoca várias doenças, como a diabetes, a artrite, a hipertensão, doenças tão conhecidas de todos nós. Cada enfermidade física traz um componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente. Em razão da desarmonia entre o espírito e a matéria, a mente e o perispírito, a emoção e o corpo, desajustam-se os núcleos de energia, facultando os processos orgânicos degenerativos, provocados por vírus e bactérias que neles se instalam. E com o que ficou exposto, reconhecemos que as nossas emoções, quando mal conduzidas, vão invariavelmente provocar problemas de saúde, no futuro mais ou menos próximo. Estas graves consequências não se aplicam somente às emoções negativas que projetamos em relação ao exterior, mas também àquelas que projetamos em relação a nós mesmos. Assim, sentimentos como o desamor pessoal, os complexos de inferioridade, as mágoas sustentadas pela autopiedade, as contrariedades que resultam dos temperamentos fortes, são fontes de constantes atritos com o organismo. A realidade é que somos aquilo que pensamos e colheremos aquilo que semearmos. Uma mente saudável irá gerar saúde e uma mente doentia irá gerar, agora ou depois, doenças múltiplas. No entanto, é preciso considerar que há pessoas que, mesmo esforçando-se por manter uma vida mental saudável, continuam frequentemente doentes. Isto é verdade porque, se amanhã vamos escolher aquilo que estamos agora a semear, também estamos a escolher agora aquilo que já semeámos no passado. Não podemos fugir à lei de causa e efeito, não nos podemos escusar àquilo que já fizemos. Mas, ainda assim, compete-nos manter a mente equilibrada, a fim de gerarmos saúde para o presente, contrariando a atual tendência e para o futuro, garantindo uma saúde perfeita.
E entendendo assim o ser humano no seu duplo aspecto, espírito e corpo, intermediado pelo perispírito, pelo agente transmissor que é o perispírito, compreendemos agora que o corpo é veículo dútil ao pensamento, sujeito aos sentimentos e vítima das emoções. De acordo com a qualidade deles, passa a ter a sua organização condicionada e o sofrimento é sempre consequência das expressões erróneas. Assim, uma mente em desalinho vai-se rodear de fluidos nocivos e, em muitos casos, venenosos para si. Estes fluidos, fruto das emanações mentais, não vão poder agir de forma direta em relação ao corpo físico, mas vão poder agir com facilidade em relação ao perispírito. E como vimos anteriormente, que o corpo físico se liga célula a célula ao perispírito, isso irá naturalmente transmitir essa desorganização ao corpo físico, causando estados mórbidos e de doença. E de acordo com Joana de Ângeles, o pensamento salutar e edificante constitui-se como um reforço imunológico, pois flui pela corrente sanguínea como um tônus revigorante das células, mantendo-as em harmonia. No entanto, o oposto também acontece, pois ao alimentarmos pensamentos negativos, estaremos a perturbar o equilíbrio orgânico. E rematamos agora com o que julgamos constituir a profilaxia para a promoção da saúde. Jesus, psicoterapeuta incomum, propôs o autoexame em forma de receita para a aquisição da paz, como decorrência das propostas do amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Síntese de ímpar sabedoria, o amor é a chave para o enigma da enfermidade, saúde. Mais uma vez, relembro que poderão colocar as vossas questões, vou fazendo, para no fim as verem esclarecidas aqui pelos expositores. Entretanto, o trabalho seguinte está a cargo da Sandra Sequeira e vem na linha deste trabalho que o Francisco e a Xana também tiveram a oportunidade de apresentar. Ela vai dar uma outra perspectiva desta temática, falando da imunologia da fé. Não se esqueçam, coloquem as vossas questões, vão escrevendo à medida que os expositores vão falando, que é para não se esquecerem das questões que queiram colocar, ver mais aprofundadas, mais esclarecidas. Então ficamos com a Sandra, com o seu tema Imunologia da Fé, que entretanto falta só aqui colocar os meios audiovisuais. Então, na sequência e na linha também do trabalho que o Francisco e a Xaninha tiveram a oportunidade de vos apresentar, vou-vos falar sobre a imunologia da fé. Ter fé é confiar absolutamente em Deus, mas de tal forma que tudo à nossa volta se transforma. Os grandes obstáculos, para quem tem fé, não passam de meras poeiras, conseguindo assim viajar, passar na vida de uma forma diferente de alguém que não tem fé. Conseguir a fé, diz-nos Emmanuel, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, eu acredito, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Então ter fé é essa confiança absoluta em Deus, de tal forma que não receamos nem acreditamos, são certezas absolutas e por isso da nossa volta tem um impacto muito diferente quando comparados com quem não tem fé. Diz-nos ainda José, Espírito Protetor, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que a inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem, é a base da regeneração.
Por um lado, nós vemos que a fé, ela fornece convicções profundas, inabaláveis mesmo. Mas, por outro lado, ela eleva o homem moralmente. Por isso, ela será a base da regeneração, essa base da nova era, do homem que sabe, não apenas crê, mas que tem certezas. O homem que já desenvolveu a sua fé é um homem que encara de frente todas as vicissitudes, todos os problemas, porque confia. Será por isso um homem mais feliz, porque não se deixará abalar tanto perante os problemas ou perante os obstáculos. Mas, para além da confiança e da serenidade que a fé proporciona, ela também é capaz de alterar esse campo mental, promovendo verdadeiros milagres. Não só os milagres da fé que transporta montanhas, de que nos falou Jesus, mas sendo capaz de alterar o nosso sistema imunológico. E é dessa alteração do sistema imunológico que a fé proporciona, e relacionando essa capacidade com a fé, que iremos falar ao longo deste trabalho. Podemos, por isso, lembrar-nos que no dia-a-dia nós somos confrontados com inúmeras situações. Somos chamados permanentemente a reagir, existem inúmeros estímulos. E por isso, quando temos frio, quando temos fome, quando por exemplo, ouvimos uma música, ouvimos um som, nós somos obrigados a reagir. E essa reação, ela é não só espiritual, nas memórias que nós temos nos arquivos da nossa alma, mas é também fisiológica. Essas reações são processadas através do nosso cérebro, fisiologicamente falando. Ou seja, o cérebro humano é constituído por 100 mil milhões de neurónios, que é esta imagem que vos apresentamos aqui, que vão comunicar entre si através das sinapses para a execução das mais diversas atividades. Por isso nós dizemos que portanto, o sistema nervoso, portanto, com os neurónios, juntamente também com as glândulas endócrinas, do que vos falou também o Francisco e a Xaninha, que iremos falar um pouquinho também à frente, que em conjunto elas vão coordenar e regular uma série de sistemas no corpo humano. Irão regular e ajudar-nos nessa reação em tudo aquilo que acontece na nossa vida, sob o ponto de vista, portanto, fisiológico, naturalmente. Mas, por outro lado, se nós pensarmos nisso, de que forma é que toda esta situação acontece, nós vemos aqui o nosso cérebro, que é constituído pelo cérebro, pelo tronco encefálico, pelo cerebelo, que vai receber os estímulos e irá reagir. Está naturalmente ligado, e depois passarei a explicar isto um pouquinho melhor, só para ficarem com a ideia, ao sistema endócrino, não só, mas também trabalham com frequência em conjunto. E temos aqui um exemplo de várias glândulas do nosso organismo. O que acontece então no nosso dia-a-dia? Nós recebemos estímulos do exterior. E há pouco, quando vos falava, por exemplo, de um ruído, ouvimos um ruído, instintivamente encolhemos o corpo, ou tapamos os ouvidos, se for uma música, se for, por exemplo, um som muito alto, uma música muito alta. Existem reações que são mecânicas, instintivas, de proteção do nosso próprio organismo. E isto processa a uma velocidade tão grande que não conseguimos processar nem perceber a forma como toda essa informação chega e desencadeia determinadas reações. Por outro lado, existem as outras que nos trazem sensações de calma, de paz, e também nem sempre estas são percepcionadas pelo nosso consciente. Vemos aqui então que temos vários estímulos exterior, é captada pelo sistema nervoso central e pode acontecer várias coisas. Portanto, por um lado, pode atuar no nosso sistema nervoso autónomo, pode atuar a parte simpática, e a parte simpática aqui não é de simpatia, é a parte simpática que nos vai obrigar a reagir e que, portanto, é responsável pela aceleração cardíaca e por tudo aquilo que será a ação. Por outro lado, temos a parte parasimpática, que será aquela que nos vai acalmar, a respiração mais lenta, o batimento cardíaco também mais lento e que, portanto, responde a situações de calma. Temos depois, por outro lado, o outro sistema motor, o somático, que nos vai ajudar, é aquele que reagimos de forma voluntária. Vou estender a mão para cumprimentar alguém, portanto, eu
vou utilizar este músculo para complementar de forma absolutamente consciente. E depois temos essa ligação do sistema nervoso central com o sistema endócrino, que será aquele que irá então regular, vai ajudar na regulação de uma série de funções, porque irá dar a informação para o sistema endócrino, atenção que está muito frio, está muito calor, é preciso regular a temperatura, aumentando, por exemplo, o suor, para que o corpo possa baixar a temperatura quando está, por exemplo, muito calor. E, portanto, dá esses sinais cujo sistema endócrino, captando, irá através das suas glândulas e atirando todas essas substâncias para a corrente sanguínea e então regular o nosso organismo físico. Isto é extraordinário, porque nós não temos consciência disto, que nos acontece, mas a verdade é que estas reações e todo este movimento é feito em milésimos de segundo e atuam de forma imediata, podendo, conforme também no trabalho anterior vimos, podendo ajudar-nos a ficar mais equilibrados ou menos desequilibrados. Vejamos, por exemplo, aqui uma situação de stress, qualquer que ela seja, ou um stress ou mesmo medo. Logo no imediato, o que é que vai acontecer? Vai atuar o nosso sistema nervoso central, portanto, que vai se aperceber dessa situação. Simultaneamente, esse chamado, o sistema, portanto, será chamado o sistema endócrino. O corpo vai reconhecer o agente de stress, portanto, seja o medo, seja uma preocupação, qualquer que seja. E, portanto, o que é que vai acontecer? Vai se envolver, neste caso específico, por exemplo, o hipotálamo, que vai ativar o sistema nervoso autónomo na parte simpática, que é aquela que nos vai ajudar a reagir. Por exemplo, o coração começa a bater rapidamente, vão ser segregadas hormonas que têm por efeitos físicos não só o aceleramento do batimento cardíaco, mas também uma série de reações que também foram faladas há pouco pelo Francisco e pela Xana, e que é, por exemplo, as pupilas vão dilatar para que consigamos perceber melhor, receber mais informação. Vai aumentar, por exemplo, o nível de suor, os níveis de açúcar no sangue também vão aumentar, portanto, reduzes a digestão, contrai o baço, que vai contrair mais hemácias para a circulação, que vai ampliar o nível de oxigênio, isto tudo em milésimos de segundo, e nisto tudo vai causar imunodepressão, ou seja, vamos ficar mais fragilizados. Ou seja, neste momento, o objetivo do nosso corpo é preparar-nos ou para a luta ou para a fuga. E por isso o nosso sistema imunitário fica mais fragilizado, porque está muito menos atento para combater, por exemplo, um vírus ou uma bactéria, porque precisa responder a alguma coisa que é iminente, que é muito grave, e que é, neste caso, a resposta ao stress ou a resposta ao medo. E por isso conseguimos perceber tão bem como estas situações de stress nos podem condicionar o nosso bem-estar físico e reduzir até a nossa própria saúde. Na realidade, não só dos problemas kármicos que temos do passado, mas dessas vivências desequilibradas do presente. Porque, na verdade, vivendo em stress, vivendo com a raiva, a ansiedade, o medo, estamos a gerar toda esta circulação sanguínea que está imantada da informação que não era aquela que nós queremos e que irá, portanto, desequilibrar o nosso organismo se não fizermos nada para a contrariar. A verdade é que, se isto acontece numa situação de stress, também acontece exatamente o oposto. Ou seja, perante uma situação de calma, ouvir uma música que nos agrada, perante, por exemplo, quando observamos alguma coisa, uma criança a brincar, um pôr do sol, quando sentimos aquela vibração interna de amor, acontece exatamente o oposto. Ou seja, o nosso sistema nervoso central capta essa informação, que vai naturalmente reduzir toda a nossa atividade, vai atuar o lado parasimpático, que o sistema endócrino, por sua vez, irá também atuar, irá ajudar na redução de toda essa atividade, e o nosso sistema imunitário, portanto, não é mexido e continua ativo e atento àquilo que é necessário para as solicitações que venham a ser necessárias, de uma doença até pré-existente, vinda de outras reencarnações, e para a qual é preciso estar atento para a ir combatendo, minimizando, porque estamos, de facto, a equilibrar o nosso organismo físico. Isto falando sob o ponto de vista fisiológico, porque espiritual ainda melhor entendemos a forma como também essa atmosfera nos ajuda a alimentar a saúde. Mas a verdade é que isto não são apenas opiniões de nós espíritas, que acreditamos que a fé nos vai fortalecer a saúde. De facto, existem inúmeros estudos no mundo inteiro
que apontam para isso. Cientistas credenciados que não são espíritas, que não são religiosos e que, através de inúmeras pesquisas, nos fazem chegar diariamente novos exemplos, novas investigações que apontam para que o homem de fé, o homem com uma religião, terá maior propensão para a saúde e tem, sem dúvida alguma, um sistema imunitário muito mais fortalecido. E trazemos aqui alguns exemplos. Pesquisas recentes elaboradas pela Universidade de Duke, nos Estados Unidos, provam que as pessoas que adotam práticas religiosas apresentam uma probabilidade menor em 40% de ter hipertensão e ainda têm o seu sistema imunológico mais fortalecido. E 40% é um número muito, muito significativo, como se imagina. E conseguimos entender, a partir do momento em que a aceleração cardíaca será menor, porque é menos, ou seja, é menos vezes chamado a ter que bater de forma acelerada, então o risco de hipertensão também não é o único, não é naturalmente o único motivo. Mas faz sentido que assim seja. Por outro lado, temos ainda aqui este exemplo. Numa amostra americana, cerca de 20 mil adultos atribuiu-se ao envolvimento religioso, e aqui envolvimento religioso real e durante anos, um prolongamento no tempo de vida em cerca de 7 anos. Ou seja, as pessoas religiosas terão uma duração de vida mais prolongada do que aquelas que não são religiosas. E mais uma vez aqui, quero realçar que falamos em pessoas que sentem a fé e a religiosidade na sua vida, não aquelas que se dizem eu sou espírita, sou católica, eu sou de uma determinada religião. Quem vivencia a religião diariamente terá então, segundo as estatísticas e segundo esta investigação, um prolongamento no tempo de vida em cerca de 7 anos. Portanto, imaginamos aquilo que nós fazemos quando reduzimos a nossa vida, quando nos deixamos ir envolvendo as situações de stress, e por isso nos diz André Luiz que são poucos aqueles que chegam às colónias espirituais como os completistas, aqueles que completaram toda uma vida, porque facilmente nos desgastamos nesta forma, até nem sempre consciente, aliás, desgastando o nosso organismo físico desta forma. As crenças ou atividades religiosas também podem reduzir um estado de relaxamento do sistema nervoso central, associado a uma diminuição, portanto, da atividade do sistema nervoso simpático, isto já falámos, aumentando assim a resposta imunológica. E evita-se, portanto, também desta forma, estas doenças psicossomáticas, isto de acordo com o mesmo estudo feito nos Estados Unidos. Mas diz-nos também José Roberto Leite, professor da Universidade de Medicina Comportamental, portanto, na Universidade Federal de São Paulo, e um dos pioneiros no estudo da relação mente-corpo no Brasil, neste caso, explicou numa entrevista que há pouco tempo nós deparávamos, dizia ele, com situações clínicas que não compreendíamos. Ou seja, como era possível, e nós lembramos nisto há muitos anos de ouvir várias histórias destas, portanto, com pacientes obtendo resultados fantásticos apenas por acreditarem firmemente que iriam melhorar, os chamados milagres. Hoje compreendemos que existe uma interação clara entre células do sistema imunológico e o cérebro e que esse estado de humor interfere em tudo isso. Diz ele ainda que o stress, a ansiedade, a depressão já receberam os seus certificados de vilões na vida moderna. No lado oposto, na escala do humor, a felicidade ocupa agora o posto de mistério a ser desvendados. A verdade é que uma série de estudos associa que tanto o otimismo como a esperança, o bom humor e, em particular, a fé, melhoram mesmo a resposta do sistema imunológico a várias doenças, inclusivamente às simples gripes. Nos habituámos a dizer que a gripe faz parte da nossa vivência na Terra. Estamos no mundo, temos um corpo e, portanto, estamos sujeitos às várias alterações, portanto, de temperatura, e por isso a gripe faz parte, e fará com certeza, as gripes e as constipações, faz parte, não é necessariamente, ou muito raramente, resultado de um processo kármico, uma simples constipação. Contudo, a verdade é que o nosso sistema imunitário pode estar mais ou menos bem preparado, e isto pode depender, sem dúvida alguma, de nós, da forma como lidamos, como levamos o nosso dia-a-dia. E um grupo também na Universidade, em Pittsburgh, nos Estados Unidos, constatou que pessoas felizes apresentam menos 3 vezes possibilidades de contrair resfriados. Ou seja, 3 vezes menos a possibilidade de ficarem
constipados. Parece de facto óbvio que a nossa saúde depende da nossa postura, depende da nossa fé, mas esta capacidade com que nós podemos fortalecer ou deixar que o nosso organismo possa reagir a essas situações exteriores que nem sempre dependem de nós, pode, sem dúvida alguma, dar origem a uma vida mais feliz, mais tranquila, ou uma vida mais doente e também mais infeliz. Também é verdade que, estava agora a recordar que havia outro estudo em que as pessoas levaram a vacina da gripe e ao fim de uns dias foram analisadas e foram divididas de acordo, foram entrevistadas, falaram com psicólogos e existia um grupo de pessoas que eram muito pessimistas, viam sempre que a vida lhes corria mal, havia outro grupo que era muito otimista, que era de facto extraordinário. E ao fim de uns dias foi medida a resposta imunológica relativamente à forma como a gripe, aliás, à forma como o organismo reagiu ao vírus da gripe que tinha sido injetado, enfim, enquanto vacina. E a verdade é que a esmagadora maioria de todos aqueles que tinham uma vida mais feliz e eram por isso e viam a vida com mais otimismo, responderam, a resposta imunitária era favorável. Todos os outros, a resposta imunitária era muito mais baixa. Foram pessoas que mais tarde vieram contrair gripe, enquanto que as outras isso não aconteceu. E fizeram ainda uma outra experiência que também achei graça pela forma como foi feita e foi borrifado também a um grupo de pessoas um vírus não da gripe, que é muito forte, mas da constipação. A um grupo de pessoas, numa sala, umas só estavam-se a lembrar da experiência mais feliz que tiveram na sua vida e o outro grupo lembrava-se da experiência mais infeliz que tinha tido na sua vida. E o que aconteceu foi também aquilo que nós já esperamos, ou seja, aqueles que se pensavam, quando foram sujeitos ao vírus da constipação, estavam a pensar em momentos felizes, ficaram muito menos afetados do que o outro grupo da outra sala, que ficou muito mais afetado. Esta situação é de tal forma real, científica, que surgiu uma nova ciência para estudar estas relações entre a mente, o sistema endócrino e ainda portanto, a saúde ou a doença. E que tem um nome muito, muito comprido e difícil de dizer, que vou tentar dizer sem me enganar. Surgiu a PNE, que é a Psiconeuroendocrinoimunologia, que corresponde ao estudo das interações entre o comportamento e os sistemas nervoso, endócrino e imunológico, isto que tivemos a falar. Ou seja, a interação entre aqueles estímulos que são emitidos pela mente, o sistema nervoso central, as glândulas e o sistema imunológico e a sua relação final com a saúde ou com a doença. A verdade é que se tudo isto que a ciência agora está a falar é uma novidade para os cientistas e para a maior parte dos homens, a verdade é que para nós, portanto, espíritas, para nós cristãos, melhor dizendo, não parece ser uma grande novidade. Até porque há cerca de 2000 anos já Jesus nos falava do poder da fé ou da necessidade da fé para que a cura se pudesse operar. Com frequência, Jesus nos falava da fé, perguntando àqueles que o procuravam no meio da multidão, quando, olhando para trás, reconheceu a mulher que lhe tocou levemente nas vestes, quando olhava e encontrava alguém que olhava sedento de ser socorrido por ele. A verdade é que, com frequência, nós ouvíamos Jesus a perguntar se tens fé, acreditas, e afirmava, no final, a tua fé te salvou. É que, para Jesus, já nessa altura, ele nos passou essa informação de que não bastava apenas acontecerem os milagres de estar curado, era preciso o poder da vontade individual de cada um. A verdade, não duvidamos que Jesus tinha toda a capacidade fluídica, anímica, espiritual, para impor a mão e curar toda a multidão. E podia fazê-lo. Mas esse não era o objetivo. O objetivo não era demonstrar a capacidade que ele tinha de efetuar milagres. Em cada cura que ele operou, tinha uma finalidade por trás. E em todas elas esteve sempre presente a importância da ação
do homem que recebia a ajuda, do homem, aqui com H grande, ou seja, do ser humano que o procurava e que pela sua vontade, pela sua fé, queria ser curado. E por isso já tinha criado na sua mente os mecanismos necessários para desbloquear uma série de ações que estariam nessa sua reencarnação a bloquear-lhe a saúde. E por isso estava em condição de receber essa ajuda. Naturalmente, que se curasse alguém que não acreditava, que nenhuma fé tinha, momentos depois voltariam novamente, através deste sistema que nós estamos a ver, fisiologicamente falando, através de todas essas marcas no perispírito, todas as vibrações desequilibradas da alma que não crê, voltaria novamente a doença, o problema de ordem físico e por isso a cura era impossível operar-se por falta de vontade do próprio. Diz-nos Joana de Ângeles que crer retamente é direcionar o pensamento de forma positiva, edificante, firmando-o em propósitos saudáveis que favorecem a realização excelente dos postulados nos quais ele crê. Diz-nos ainda também que essa é uma crença estimuladora, que enriquece de beleza e aciona os mecanismos da vida. Vai alterar profundamente essa crença, o comportamento para a melhor e propondo uma vivência que vai ser pautada na força dessa crença. Por isso, diante dos enfermos que o buscavam, Jesus era perentório quanto ao ato do paciente crer nele e na recuperação da sua saúde. A sua resposta positiva, portanto, de quem acreditava, criava a reação orgânica que era favorável àquela movimentação de energia que estava bloqueada por todos aqueles condicionamentos doentios, por aquelas sequelas kármicas de outras reencarnações e que por isso proporcionavam uma série de distúrbios degenerativos nas áreas do corpo, da mente ou da emoção. Ou seja, a abertura mental e emocional do enfermo à certeza que será possível a recuperação proporciona, sem dúvida, a receptividade necessária ao imediato processo de cura, que era o que acontecia com Jesus. Então sabemos que a fé remove montanhas, disse Jesus. Sempre que nós nos estamos perante uma vibração de amor, nós automaticamente acalmamos o organismo, fortalecemos o nosso sistema imunitário. A verdade é que sabemos que, à medida que vamos aprender a lidar com as situações, vamos também aprender a ter calma perante as vicissitudes ou os problemas mais graves que podem acontecer. Com este trabalho não queremos dizer de forma alguma que quem tem o sistema imunitário debilitado, que quem está doente, é alguém que não tem fé. Porque naturalmente existem muitas situações, muitas doenças, muitas dores que trazemos do passado, que são resgates kármicos de outras reencarnações, doenças que são importantes e imprescindíveis. Vivenciarmos nesta reencarnação para alcançarmos outros valores, para compreendermos a vida de outra forma. Mas a verdade é que se há pessoas com o sistema imunitário mais debilitado, nós também sabemos que se há causas lá atrás de outras reencarnações que as debilitam, sabemos que é possível, agora, no hoje, permitir que isso não continue a acontecer. É possível, acima de tudo, nós conseguirmos entender que a fé, ela vai modificar o nosso sistema imunitário, ela vai fortalecer, ela não vai debilitar. Todo aquele sistema imunitário, pelas mais diversas situações, nos traz, por exemplo, aquelas doenças autoimunes, são com certeza situações de outras reencarnações. Mas temos a certeza absoluta que aquelas novas células, aquelas que naquele momento respondem de forma imediata, continuarão a ser saudáveis. Porque não estaremos, através do stress, do medo e da angústia, obrigados a responder a outras situações. É por isso que vence que ter fé, que amar, que viver uma vida voltada para o bem, é por esse motivo que o nosso sistema imunitário continuará fortalecido. Irá estar a preparar a nossa saúde do hoje, ainda que vivemos com as doenças mais difíceis desta reencarnação, só que irá trazer-nos uma situação diferente. É que seremos capazes de vivê-la, de viver essas situações com mais serenidade, porque a fé vai transformar todos aqueles obstáculos em pequenas poeiras e por isso a dor com que iremos sentir aquela doença será muito menor. O nosso sistema imunitário irá estar pronto para responder a todas as solicitações de trabalho e nós vamos estar a preparar
um corpo físico e naturalmente um espírito, perispírito, isento de doenças no futuro, como nos dizia há pouco também o último trabalho. E já na sequência destes dois trabalhos, ainda um outro trabalho que está interligado com este tema, que vai ser apresentado pela Liliana Henriques. Mais uma vez, não se esqueçam das questões que queiram colocar, alguma coisa que a Sandra, ou o Francisco, ou a Xana tenham transmitido, que gostassem de ver esclarecido, mais aprofundado. Entretanto, queres ajuda? Entretanto, a Liliana irá falar-nos acerca das emoções positivas e fé raciocinada. Portanto, é um pouco na sequência ainda dos temas que foram apresentados agora da parte da tarde. A conferência, a conferência. Posso? Deixa eu pôr aqui a apresentação. E pronto, deixo-vos com a Liliana. Bom, na sequência de tudo o que foi dito, na última década do século XX, portanto do século que passou, surgiu em diversas partes do mundo um conjunto de cientistas interessados em estudar de uma forma mais cuidada as emoções positivas. E Barbara Fredrickson representa a segunda geração de cientistas que trabalham nesta área, interessados em compreender o papel das emoções positivas na vida do ser humano. E ela tem medido os seus efeitos ao longo destas 2 últimas décadas, ao longo de toda a sua carreira. Ela tem medido os seus efeitos, portanto, das emoções positivas, no cérebro do ser humano, portanto, nas reações, nas escolhas, no comportamento, no pensamento. E o seu contributo mais citado para a ciência, portanto, para a compreensão deste tema, é a teoria da expansão-construção das emoções positivas. Esta teoria, ela compõe-se, sobretudo, por 2 verdades que a cientista considera como sendo verdades fundamentais das emoções positivas. A primeira verdade é que a positividade abre o ser humano, abre a sua mente, abre o seu coração, porque constata-se que as emoções positivas têm efeitos imediatos em portanto, na percepção do ser humano, na visão, na atenção, no raciocínio, nas escolhas, no comportamento, e torna as pessoas mais receptivas, por um lado, e simultaneamente mais criativas. Altera-se também a visão que a pessoa tem de si mesmo e também dos outros, e cresce dentro dela uma visão de unidade em relação aos outros. Ela passa a apreciar o caráter único de cada pessoa e é levada, por consequência, também a estar integrada e a fazer tudo para ajudar essa unidade onde ela se sente
que faz parte do conjunto. Ela sente-se mais próxima dos outros e é levada a fazer o melhor também, portanto, pelo conjunto onde se integra. E, como consequência desta primeira verdade, temos a segunda verdade, que é, no fundo, a consequência desse estado expandido da mente. É que a positividade transforma-nos para melhor. Porque, de facto, a pessoa é impulsionada a explorar e a construir várias novas formas de conhecimento, novas formas na maneira de estar com os outros, novas competências e portanto, ela vai crescendo ao longo do tempo. E vai se tornando também mais criativa. Então, o que se constata, no fundo, é que a positividade faz aumentar 4 tipos de recursos. Os recursos mentais, psicológicos, portanto, como já vimos, os recursos físicos, porque se constata também nas experiências, portanto, ao longo destas décadas, alterações profundas ao nível da saúde, por efeito das emoções positivas, e também os recursos sociais, portanto, na medida em que o indivíduo ele contagia quem está à sua volta e tende a melhorar o ambiente em que se integra. Mas para isso é preciso aumentar o rácio de positividade. E o rácio de positividade, ele está sujeito a um ponto de inflexão. Isto quer dizer que, abaixo de um determinado rácio, as pessoas são sugadas por uma espiral descendente, que é alimentada pelos pensamentos e emoções negativas. Portanto, a pessoa é sugada por essa espiral. E quando isso acontece, o comportamento normalmente tende a ser um comportamento mais rígido, menos criativo, as pessoas sentem-se sempre muito sobrecarregadas e muito exaustas. Acima de um determinado rácio, que a ciência sugere que seja de 3 para 1, ou seja, 3 emoções positivas por cada emoção negativa, isto no mínimo, claro. Portanto, a partir deste rácio é que as pessoas são conduzidas por uma espiral ascendente e isso faz com que o seu comportamento seja muito mais criativo, muito menos rígido, que as pessoas cresçam, se sintam bem, de um modo geral, portanto, mais felizes e muito mais resilientes face aos problemas da vida. E o que nos diz também a cientista é que é possível a todas as pessoas aumentar o rácio de positividade, aumentá-lo diariamente, apenas através de pequenas mudanças no seu comportamento, nas suas atitudes, no dia-a-dia. Porque o que se constata é que as emoções positivas, a capacidade de sentir emoções positivas, depende fundamentalmente do modo de pensar, da interpretação do significado que se dá a cada situação. E depende, sobretudo, então, da disponibilidade que a pessoa tem para encontrar a boa parte. O bom sentido, o sentido positivo de cada situação, o significado positivo que cada situação pode ter ou cada pessoa.
desculpa. Então, como conclusão, a positividade faz-nos sentir bem, altera o funcionamento da nossa mente, de forma literal, altera a forma como interagimos com os outros, alimenta a resiliência, faz-nos progredir, portanto, como seres humanos, está sujeita a um ponto de inflexão e, não menos importante, é possível aumentá-la no ser humano, desde que ele queira. Isto são conclusões da ciência nos dias de hoje. São conclusões muito importantes porque permite chamar a atenção da população em geral para dois tópicos muito importantes, que é o pensamento, a importância do pensamento e a importância da educação das emoções, exatamente, portanto, da educação das emoções. E estes dois tópicos, o pensamento e a educação das emoções, são duas variáveis muito importantes para a educação moral do espírito. E a educação moral, nós sabemos que é o desafio que se coloca hoje nos nossos dias, no nosso planeta. Mas, apesar de serem conclusões muito valiosas da ciência, a verdade é que nós podemos dizer também que não são mais do que pequenos afluentes a convergirem para o grande rio que abarca os conceitos da doutrina espírita. Porque o espiritismo, na verdade, já nos diz isto há muito tempo, mas mais do que isso, ele explica em profundidade as razões destes efeitos que a ciência mede e reconhece. Senão, portanto, vamos ver que logo desde Kardec, portanto, da sua obra, nós ficamos a conhecer e a compreender a existência e a importância do perispírito. O perispírito, que é portanto, o envoltório do espírito, de natureza semimaterial, portanto, pela sua natureza, ele é o elo de ligação, é o que permite a união entre o espírito e o corpo. E é o que permite também, portanto, como vimos através do primeiro trabalho, portanto, a influenciação mútua entre estes dois elementos. Mas também ficamos a saber, através de Kardec, que o pensamento é um atributo do espírito imortal que está imbuído, de uma qualidade energética específica. E essa qualidade energética tem percussões imediatas no perispírito. É também através do pensamento que nós nos sintonizamos com outras mentes, encarnadas ou desencarnadas, porque os pensamentos emitidos por essas mentes, quando imbuídos da mesma qualidade energética dos nossos pensamentos, eles vão se misturar e vão atuar, portanto, sobre o nosso perispírito e vão potenciar os efeitos, quer sejam somáticos ou psicológicos. Então, o que acontece, como é fácil de entender, portanto, além da sintonia específica espiritual que vai ocorrer através dos nossos raios mentais, o que vai ocorrer é que o nosso perispírito vai absorver de imediato, pela sua natureza, que é, portanto, como nós sabemos, ele é plástico, é expansivo, mas também é poroso e, portanto, ele vai absorver essa carga energética e, como está ligado ao corpo, portanto,
na continuidade do tempo, essa carga energética vai provocar alterações, quer ao nível da saúde, quer ao nível do funcionamento do cérebro. E sobre o funcionamento do cérebro, André Luiz dá-nos informações muito interessantes sobre como as nossas atitudes interferem no funcionamento do cérebro. E ele diz-nos, portanto, o instrutor que conversa com ele, ele explica-lhe que o cérebro pode ser dividido em 3 regiões distintas. A primeira região, que é a região dos impulsos automáticos, portanto é onde jaz a nossa herança do passado, as nossas ações do passado ficam fixas nessa região. Depois temos a região das conquistas atuais e temos a região das noções superiores, que é localizada, portanto o espírito localiza nos lobos frontais. Na primeira região dos impulsos automáticos é, portanto, a região onde se expressa, no fundo, os nossos hábitos, o automatismo, a impulsividade. A segunda região é onde se expressa o esforço e a vontade, e na terceira região é onde se localiza o ideal a ser alcançado por nós. Depende de nós em qual das regiões nós nos queremos fixar mais tempo e com mais frequência. O que acontece ainda demasiadas vezes é que nós ainda nos fixamos muito ainda na região dos impulsos automáticos. Nós agimos ainda muito, nós reagimos muito por hábito, pela força do hábito e pela invigilância a que nos permitimos. E, portanto, ainda vamos reagindo muito, ou seja, vamos agindo por impulsos. Ainda escolhemos pouco e detemos-nos ainda pouco na região do esforço e da vontade das conquistas atuais. Ainda vamos agindo poucas vezes pela ação da nossa vontade e pela direção da nossa razão. E ainda menos vamos escolhendo acionar as regiões do cérebro das noções superiores. Ainda poucas vezes nós acionamos essas regiões e, como consequência, ainda vamos recebendo com pouca frequência as energias espirituais restauradoras que poderão impregnar o sistema nervoso através do nosso perispírito e que poderão, portanto, através disso, harmonizar o funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo, bem como despertar e ampliar qualidades, competências que estão dentro de nós à espera do esforço para as fazermos crescer. Então, o que o Espiritismo sempre nos disse, na verdade, é que, através das vozes dos mentores, é que é perfeitamente possível fazer o esforço, esse esforço para nos fixarmos noutro patamar. O impositivo da evolução impulsiona-nos a fazer esse esforço e é perfeitamente possível através do livre-arbítrio. O Espiritismo também nos dá orientações seguras, desde sempre, para o sucesso desse esforço, para sermos capazes de o fazer, através da adoção de novos hábitos de vida. Então, é tempo de cultivar o que nos faz bem, de cultivar
aquilo que faz crescer o nosso espírito, aquilo que o fortalece, nomeadamente através de leituras saudáveis, de conversas saudáveis, ações pelo bem do próximo, oração, cumprimento do dever, ações criativas e de auto-aprimoramento e lazer saudável. São tantas as ferramentas que temos ao nosso dispor. Sobretudo sendo espíritas, porque o espiritismo, o esclarecimento espírita, faz com que a vida ganhe um novo sentido e cada acontecimento também adquire um sentido novo, uma interpretação nova e com esse novo sentido a nossa atitude também muda de um modo natural, porque o espírita sabe que tudo o que aflige o homem não passa de um desafio, adquire o significado de um desafio, de uma medida educativa a ser enfrentada com paciência e com confiança em Deus. Ele sabe que Deus está presente na vida de todos os homens. Ele tem recursos infinitos de sabedoria e de bondade e só permite as provas que são adequadas às necessidades de cada um e às forças de cada um. Numa vida que nós sabemos é permanente, não acaba nunca, apenas muda o plano em que ela se expressa. A certeza da paternidade divina faz crescer em nós não só a visão de unidade e de expansão para com o próximo, mas também a confiança em nós mesmos, pela genética divina que nós sabemos que temos dentro de nós. Então, como não confiar em todos os momentos em Deus, como não confiar em todos os momentos na vida? Talvez a maior de todas as emoções positivas que possamos ter e cultivar, de facto, seja a plena confiança em Deus. E talvez essa confiança em Deus se traduza precisamente na quantidade de emoções positivas constante no ser humano, de cada um de nós. Então, é tempo de educar as nossas emoções. Eduquemos as nossas emoções com o roteiro mais seguro que alguma vez o homem já recebeu. E também o Espiritismo nos vem renovar, ampliar, aprofundar a compreensão das lições do Mestre Jesus. E então basta confiarmos, confiemos e valorizemos as lições, as emoções positivas e superiores que as lições do Mestre nos propõem. Vamos acabar o trabalho com um texto do Espírito Emmanuel que nos fala de fé, articulando precisamente a fé com as emoções positivas que o ser humano deve cultivar dentro de si. A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde, e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Seja qual for a nossa interpretação religiosa de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem
para refletir-lhe a grandeza. O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo com mais eficiência lhe retrataremos a glória. Busquemo-lo, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a lide cotidiana. Teremos, assim, o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé, generosa e operante, libertar-nos-á dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. Bom, agora abrimos o espaço para as questões que queiram colocar. Há questões escrito? Margarida. Há ali uma questão? Mais questões? Mais alguma questão? Acho que alguma? Muito obrigado. Já não sabia que não podia. O meu conteúdo precisei. Já estou a ficar sem aqui. Exato. A primeira questão. Esta primeira questão, penso que é esse ponto de inflexão. Portanto, gostaria que me dessem exemplos de como atingir esse ponto de inflexão que aumentará o nosso rácio de positividade. Portanto, vai já aqui para a Liliana, que é para ela, ainda está embalada, não é? Ainda está embalada no trabalho, então responde já a primeira. Segundo a cientista que foi citada, esse rácio de inflexão, portanto, é alcançado através de pequenas mudanças, não é? No dia a dia. Ela. Isto não está ligado? Está ligado? Ela orienta para 3 linhas de ação. A primeira é que é preciso conhecermos muito bem, é preciso analisar muito bem as nossas reações, as nossas emoções e perceber que emoções negativas é que nós temos com frequência e em que momentos é que elas surgem, para percebermos o que é que causa com frequência determinadas reações, quais são as armadilhas, as minas que ela chama, para estarmos, portanto, para nos prepararmos portanto, e agirmos com prevenção, neutralizando essas minas com antecedência, evitando certas situações que nós já sabemos que não nos vão fazer bem. Por outro lado, também conhecer muito bem o que é que provoca em nós as emoções positivas, o que é que nos faz bem, o que é que altera no bom sentido e cultivarmos isso no dia-a-dia. Depois, então, seguimos para a segunda linha e a terceira questão em paralelo, que é, portanto, ter ações que vão diminuir a negatividade em nós e ter ações que vão alimentar a positividade. Curiosamente, ela aconselha, portanto, ela prescreve uma série de conselhos para fazer aumentar a positividade, que é, portanto,
alimentarmos as boas leituras, um lazer que seja saudável de facto e que não nos traga outro tipo de emoções, alimentar ações no bem, ir de facto em direção ao próximo, eleger uma ação de voluntariado em que nos possamos dar sem querer nada em troca, apenas pelo bem, porque isso está provado que altera a emoção em nós, altera a maneira de pensar, altera a saúde, altera o equilíbrio que nós temos. Agora assim de repente, eu tenho por acaso, sou capaz de ter aqui uma cábula. Curiosamente, ela também dá várias dicas de como enfrentar os pensamentos negativos, que estes devem ser desconstruídos com um raciocínio lógico e factual. Ela ensina, no fundo, a pensar bem, porque na verdade nós somos muitas vezes condicionados por raciocínios que são errados, e nós somos bloqueados, e esses raciocínios, portanto esse pensamento, ela liga muito o pensamento com as emoções, vão-nos bloquear e vão produzir emoções, portanto, emoções negativas. Curiosamente, mas não por acaso, penso eu, no fundo a orientação do espiritismo, do que os espíritos nos revelam, desde Kardec, não é? Desde Kardec, André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles, vão muito também nessa linha, não é? De nos conhecermos muito bem, não de reprimir portanto, a emoção negativa, mas de percebermos porque é que ela surge e de a adequarmos, de a educarmos, de a alterarmos, e, portanto, e paralelamente ir atuando no sentido positivo, porque é esse sentido positivo que vai anulando esses velhos hábitos que nós temos das emoções e do pensamento, com a vantagem de que o espiritismo nos explica com mais profundidade porque é que surgem essas emoções, não é? Que nós já trazemos do passado, que é o hábito, e vou-me calar porque acho que já estou a falar muito, se calhar. Então, a Liliana estava entusiasmada e já estava, já ia por aí fora. No entanto, vamos estar aqui temos aqui mais algumas questões. E então, eu não habituei aos óculos, e o microfone, óculos e mais uma pergunta, precisava de 3 mãos. A outra questão é, se o medo é prejudicial à saúde física e espiritual, como funciona no caso de quem reprime emoções? Como lidar com isso? Portanto, penso que será ali mais dirigido, será para os dois, porque toca nos dois campos. Eu vou ler outra vez. Se o medo é prejudicial à saúde física e espiritual, como funciona no caso de quem reprime emoções? E como lidar com isso? Portanto, quem reprime o medo. Quem reprime o medo? O medo é um exemplo, não é? Penso que... Exato. Sim. Perceber o que é que está na origem de qualquer emoção, nem que essa emoção seja uma emoção negativa. Portanto, penso que essa resposta, na verdade, embarca os três trabalhos. Naturalmente, que reprimir o que é que seja não é saudável se for reprimir só para atirar para trás das costas ou para esconder. Se virmos o reprimir no sentido de não deixar que fale mais alto, é um trabalho inicial. Mas o objetivo nunca será esse. O objetivo é transformar o que está por detrás de uma reação negativa numa coisa positiva. Porque por detrás de tudo, no fundo, por detrás do medo, vem a insegurança, existe a falta de confiança, de fé, ou seja, na realidade existe alguma coisa positiva que pode ser desenvolvida. Por isso é que reprimir é apenas anular a evolução, porque depois de a conhecermos podemos desmistificar, sim,
e encontrar a virtude que lá está por trás e que nos cumpre desenvolver para anular. Para além disso, quando nós nos deixamos envolver por estes sentimentos negativos, temos que também percebermos aqui que medo é que temos, de que tipo de medo é que estamos a falar. Há o medo que é o medo normal, não é? Se eu estiver perante um animal que me vai agredir, que é feroz, é natural que eu sinta medo. E é esse medo que vai fazer com que eu tenha uma ação de fuga para fugir daquele animal. Mas neste caso, provavelmente estamos a falar de um medo patológico, e aí o facto de termos esse tipo de medos constantes no nosso ser vai fazer com que haja um recalcamento dessas emoções que vão então provocar somatizações graves no nosso corpo e daí surgirem várias doenças no nosso organismo. Por isso, recalcar as emoções nunca será a solução. O que devemos fazer é educar as nossas emoções, porque medo, agressividade são emoções que são inerentes ao ser humano, mas devemos aprender a educá-las para que elas não tenham um efeito nocivo no nosso organismo e na nossa vida. Eu ia só aproveitar para concluir que todas as emoções em si são neutras. Como a Alexandra acabou de referir, o medo pode ter um efeito positivo. Estou perante uma situação perigosa para a minha vida física. O meu medo é o que me vai fazer afastar-me da situação, e depois temos o tal medo que nos domina. Eu penso que aqui nesta situação o importante é assim, não é nós vamos agora ser autómatos e não vamos sentir. Não. Nós sentimos, somos seres humanos, faz parte das nossas considerações, faz parte daquilo que nós somos. O que nós temos de ter atenção é quando as emoções se tornam irracionais e passam a dominar-nos a conduta diária. E isso aí nós temos de, numa fase inicial, se formos capazes de trabalhar isso sozinhos. Se não formos capazes, devemos procurar sempre ajuda. Eu tenho um medo irracional da morte, eu tenho uma raiva incontida contra qualquer pessoa que fale sobre o tema A. Eu não consigo lidar com isto, eu vou procurar ajuda. Vou procurar a ajuda médica, vou procurar a ajuda psicológica, vou procurar a ajuda espiritual através do centro espírita. Mas recalcar, jamais, porque aquilo que é recalcado fica a macerar dentro do organismo e, mais cedo ou mais tarde, vai causar consequências altamente prejudiciais para o nosso corpo. E, como nós sabemos, somos espíritos imortais, que desencarnamos e levamos a nossa bagagem emocional connosco, podemos inclusivamente estar a ganhar, por assim dizer, um defeito congénito numa existência futura que não teria de acontecer se nós simplesmente, quando ele surgiu, tivéssemos procurado essa tal ajuda. Isto não é fácil, já devem ter percebido que não é fácil. Toda a gente já estudou esta matéria em casa e isto não é fácil trabalhar estas emoções dentro da nossa alma, mas é exatamente por causa disso que nós estamos aqui na Terra, e a doutrina espírita surge para explicar estas coisas. E a ciência vem na continuação da doutrina espírita, aprofundando este aspecto ou outro, mas é interessante ver como a doutrina espírita, há mais de 150 anos, falou nestas coisas todas, esclareceu todas estas coisas, e que hoje a ciência, mais de 150 anos depois, ou 150 anos depois, vem abordar-se. Lá está, eu estava a 3 mãos, eu não habituei a isto. Há aqui uma outra questão que chegou por e-mail, deve ter sido ali de dentro. Os estudos recentes da psicologia humana deram origem a uma corrente denominada psicologia positiva, a qual é referida no trabalho por diversas vezes. Poderia-nos informar sobre a relação que poderá existir entre o seu aparecimento e a nova abordagem desta matéria apresentada por Joana de Ângeles e na sua série psicológica? Portanto, é a questão da psicologia positiva que a Liliana falou, e depois fazer a ponte de ligação relativamente àquilo que a doutrina espírita nos esclarece através de Joana de Ângeles na série psicológica. Bárbara Fredrickson, portanto, é uma representante da emoção da psicologia positiva, não é a sua fundadora, portanto faz parte da segunda geração. A psicologia positiva, ela
a psicologia positiva, ela tem como objeto o estudo das condições e dos processos que contribuem para o florescimento do ser humano e o seu funcionamento ótimo, para ele sentir, portanto, o que é que contribui para a felicidade, no fundo, não é? Portanto, para que o ser humano se sinta sempre bem, feliz e funcione sempre bem em todos os seus ambientes. Portanto, surge com este objetivo, em estudar, portanto, as condições, o que é que faz com que o ser humano se sinta sempre bem e o que é que faz com que ele cresça sempre. Portanto, isto não só das pessoas, mas também dos grupos e das instituições, é curioso. Esta psicologia, este movimento específico da psicologia, ele depois se dividiu em duas linhas de estudo. Portanto, o estudo das emoções positivas, portanto, o que é que provoca portanto, as emoções positivas e o que é que pode contribuir para que elas cresçam dentro do ser humano, e também o estudo dos talentos, das forças, portanto, das forças, das virtudes dos seres humanos. Isto para estudar o que é que promove, no fundo, o que é que promove o bem, o belo e o ético na vida do ser humano. Portanto, há este interesse agora na psicologia, não é? Já não se centra só no estudo da patologia, não é? Portanto, das patologias, mas o que é que provoca o crescimento saudável do ser humano, o que é que provoca o bem-estar sustentável e legítimo do ser humano. Pronto, e há uma série de estudos sobre isso. A pergunta é, portanto, a ligação disto... A questão da série psicológica de Joana de Ângeles e, no fundo, a doutrina espírita, não é? Portanto, como é que a psicologia positiva surge, mas não surge só a psicologia positiva, surge englobada em termos espirituais, em termos espíritas, como é que nós podemos ver essa ligação? Bom, no fundo, há o reconhecimento, portanto, há o reconhecimento do papel de uma série de variáveis que dizem respeito ao ser humano, que não às condições exteriores, por exemplo, a pobreza, as dificuldades da vida, as contrariedades, os desgostos, etc. Portanto, há o reconhecimento que existem variáveis no ser humano, portanto, ele tem uma força dentro de si que faz, portanto, é isso que promove o seu bem-estar e não o resto. Portanto, há o reconhecimento disso. Por outro lado, por exemplo, na Joana de Ângeles, ela vem aprofundar, no fundo, à luz do espiritismo, a consciência, portanto, que o homem tem de si, portanto, a autoconsciência, não é? Ela vem dar conselho, ela vem promover um conhecimento mais profundo do homem, portanto, que ele não estou a conseguir explicar, portanto, dessa dimensão transcendente que o homem tem dentro de si, e que, portanto, e no fundo das emoções positivas também, não é, que devem ser cultivadas, portanto, para fazer crescer toda a sua força e para diluir e educar, portanto, as emoções negativas, as reações, a sombra, não é? A parte da sombra que existe no ser humano. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Estava a ouvir a pergunta, a ouvir-te, e a perceber que realmente, na época atual,
nós vivemos o primeiro, enfim, os primórdios da humanidade, depois foi focados no conforto, não é? Ter a casa, não é? Deixarmos de ser nómadas. Passámos por várias fases, mais cruéis, menos cruéis, passámos pela fase da tecnologia, e neste momento, quer seja os espíritos que nos chegam, as obras que nos chegam do mundo espiritual, quer seja as novas descobertas da ciência, está tudo a caminhar exatamente para o mesmo. Ou seja, a questão da importância do pensamento positivo e das emoções positivas para o equilíbrio do ser humano. E isto surge, primeiro, da doutrina espírita, sem dúvida, mas neste momento parece que todos falamos a mesma linguagem, como sendo fundamental, quer seja nos meios espíritas, quer seja no meio não espírita. E vai ver que Joana de Ângeles nos vai chegar agora uma série de livros com informações pertinentes e importantíssimas, é exatamente a mesma linguagem que todos os outros psicólogos, psiquiatras, investigadores nos fazem chegar toda a parte do mundo sem conhecer a obra de Joana de Ângeles, não é? Portanto, o que nos dá a perceber esta nova era, não é? este novo futuro, em que caminhamos todos para o mesmo objetivo nas mais diversas áreas, religiões, e com um único pensamento, que no fundo é o único objetivo que há de ser a nossa evolução, através, obviamente, das emoções positivas. O que o Espiritismo sempre nos revelou é que no fundo, a felicidade do homem ou do espírito, não é? Encarnado ou desencarnado, depende do esforço dele próprio, não é? Portanto, é um processo que é contínuo no tempo, portanto, não se limita a uma vida só, portanto, é um processo muito longo, mas só ocorre por ação do esforço próprio. Portanto, a felicidade é construída e isso portanto, o Espiritismo revelou-nos isso. E Kardec tem um item também no Evangelho, um pensamento, uma reflexão que ele faz das causas atuais das aflições, não é? Em que ele diz que as causas, portanto, que muitas causas das nossas aflições se devem a razões do presente e como consequência das escolhas e das ações do próprio homem no presente. Não é consequência do passado, não é consequência da intervenção dos espíritos, é consequência das suas ações, das suas opções, das suas escolhas. E, portanto, vem um bocadinho convergem, não é? Portanto, o que o Espiritismo nos revela também converge com o que esta ciência nos diz. Muito bem. Esta questão... Está ligado. Esta questão agora vai ali para a Sandra. Segundo a perspectiva apresentada na comunicação, seria possível esclarecer-nos se existe alguma relação direta entre a saúde do indivíduo e a sua frequência regular a um núcleo religioso, mais concretamente a uma instituição espírita? Bom, idealmente sim. Ou seja, se há alguém que se dedica ao cultivo da religião, ou seja, que sente a religiosidade, que trabalha a sua alma, que trabalha a fé, que se dedica ao bem e que tem como objetivo o melhoramento de si próprio, que é o objetivo máximo, não é? Em concreto, a doutrina espírita, com certeza que sim, há uma relação direta, não necessariamente da saúde do presente, mas pelo menos de um corpo preparado para responder, por um lado, às solicitações do trabalho, por outro lado, à resistência à doença que possa ter essa reencarnação. Porque naturalmente existem situações kármicas que poderá ter que passar nessa existência e, portanto, não é por ser doente que não tem fé. Mas sim, sem dúvida alguma, terá um sistema imunitário muito mais preparado e estará em muito melhores condições. No entanto, nem sempre o que acontece, ou seja, nem sempre a frequência a um culto religioso significa, não é preciso só a frequência, mas a mudança interior e o esforço interior. E isso não depende só da frequência. Infelizmente, nem sempre conseguimos e, portanto, nesses casos em concreto, não tem nenhuma relação direta. Portanto, a conclusão é que não basta comprar o remédio, tem mesmo que tomar, não é? É mais ou menos isso. Última questão, porque já estamos a passar, se calhar ia dirigir aqui para o grupo que falou sobre a psicossomática. Como a doutrina espírita explica as doenças físicas resultantes da somatização? Será um resgate kármico de ações praticadas no passado ou o desequilíbrio de consequências dolorosas com origem no presente? Com a doutrina espírita, vou ler outra vez,
como a doutrina espírita explica as doenças físicas resultantes da somatização. Portanto, falar na somatização, como é que este será um resgate kármico de ações praticadas no passado ou um desequilíbrio de consequências dolorosas com origem no presente. Portanto, se tem origem no passado ou no presente. Dirigi para vocês. Bem, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos 2 itens, que é Bem-aventurados os aflitos. Nós temos 3 itens em sequência que eu pessoalmente acho deliciosos, que é causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições, e depois há um que é justiça das aflições, que eu não sei se vem antes destes 2 ou vem depois. Quero com isto dizer o quê? Eu penso mal, eu vou ter um pensamento doentio, eu vou usar uma má mentalização, como foi dado o exemplo de eu não vou conseguir, eu vou falhar, ou então eu tenho este problema, eu vou ter este problema, eu sinto muito mal, eu já estou a desenvolver um processo oncológico, eu invariavelmente vou arranjar esse problema. Eu não tenho, não quer dizer que karmicamente eu tenha de passar por ele, mas a verdade é que tudo aquilo que eu penso, eu vou projetar à minha volta, naquilo que, eu não sei muito bem qual é o autor, sei que é um autor espírita que fala disso, que é a psicosfera. Que a psicosfera é como se fosse o André Luís? O André Luís fala disso, eu não tinha certeza se eu tinha sido o primeiro a introduzir o termo. Então a psicosfera basicamente o reflexo daquilo que nós pensamos. É aquilo que os espíritos desencarnados veem. Essa psicosfera vai ser carregada pelas minhas ideias e pelas ideias que se afinizam às minhas. Então, se eu carregar essa psicosfera de ideias negativas, tudo o que vai volta. Então, eu vou carregar a minha psicosfera de ideias negativas e elas vão retornar para mim. E quando retornam para mim, desorganizam o meu perispírito e desorganizam o meu corpo físico. Isto é a situação daquilo que poderia ser encarado nas causas atuais das doenças. Depois temos as causas anteriores, que é, eu cometi um crime. Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso de Camilo Castelo Branco, na obra Memórias de um Suicida. Como todos nós sabemos, Camilo Castelo Branco cegou e ele suicida-se por causa dessa situação de ter cegado. Na obra Memórias de um Suicida, já para o final do livro, ele apresenta um capítulo que tem mesmo intitulado Causa da minha cegueira na minha última existência. Então o que é que tinha acontecido? Numa existência anterior, ele tinha cegado um rival com uma faca. E então, atenção, ele não cegou, ele não usou mal a visão, ele não lesou a sua visão, ele lesou a visão do próximo. Ele carregou o seu perispírito com a marca do crime. Quando ele reencarna, ele não tem de ser castigado, ele tem de reparar, ele tem uma necessidade de repor pela anticonomia divina aquilo que tirou. Então ele chega àquela altura e cega. Será uma causa anterior da aflição. Daqui não de um ato, de um mau uso do seu organismo ou de um mau uso do seu pensamento, mas de um crime. O mesmo se dá com o mau uso dos nossos recursos, como a parábola dos talentos, do trabalhador que recebe um denário, não o usa bem e esse denário é-lhe retirado para lhe aprender a dar valor. Eu reencarno como um orador brilhante e eu vou usar o meu poder para incentivar a guerra, a mortandade, o genocídio. Eu posso estar a habilitar-me a vir mudo, ou com problemas de afasia, ou com problemas de dicção. É uma causa anterior da aflição. Não sei se respondi. Muito bem. Outras questões que ainda queiram colocar, vamos deixá-las para amanhã, porque temos que encerrar, já estamos no limite, passámos o limite do nosso trabalho. E eu se calhar encerro. Então, encerramos todos. Tá bom? Vamos só fazer uma oração para encerrar o trabalho de hoje.